Axé, pessoal. Eu sempre disse que não existe incorporação consciente. Sim, eu sempre disse isso, ainda vou continuar ressaltando aqui para vocês. Não existe incorporação consciente. Calma que eu vou explicar para vocês. Nesse conteúdo eu vou explicar o que é incorporação consciente, semiconsciente e a incorporação inconsciente. Será que você possui alguma delas? E se você tem essa dúvida, eu sou consciente, eu vou explicar para você que não, você não é um médium consciente, viu? Você é um médium semiconsciente. Mas enfim, eu vou explicar passo a passo para vocês. Espero que acompanhe esse vídeo do início ao fim. Não esqueça, é claro, de curtir esse vídeo e de ajudar a compartilhar com seus amigos, que é de extrema importância, tá bom? Principalmente esse tipo de conteúdo onde a gente traz explicações sobre o desenvolvimento, o trabalho dentro da Umbanda e das religiões afro, tá bom? E logo de início eu já vou citar que é a incorporação consciente, que é muito falado por muitos aí, muitas pessoas dizem sobre a incorporação consciente. Eu sou médium consciente, eu tenho consciência na incorporação, e isso, aquilo, outro. Não, a incorporação consciente ela não existe. Vamos tentar explicar para vocês o que seria essa incorporação consciente. Vamos lá. Inicialmente, quando o médium vai adentrar a religião, ou adentrar, mais precisamente, a gira, adentrar ao desenvolvimento mediúnico, tá? Aquele médium ele tem a plena e total consciência, ou seja, ele não está incorporado. Por que ele não está incorporado? Porque ele tem consciência de tudo aquilo que está ocorrendo e de tudo aquilo que ele está fazendo. Essa incorporação consciente, a gente pode muito bem dizer que é quando o médium adentra ao desenvolvimento. Ou seja, é aquele processo inicial de desenvolvimento, onde o médium entra na gira e ele começa a sentir ali a presença da sua entidade. Ele começa a sentir energias, ele começa a sentir sensações, uma energia diferente, como se ele estivesse sentindo a presença da entidade, ou a aproximação da entidade. Ele tem a plena e total consciência, tá? Porque a entidade ainda não está incorporada, vamos compreender isso, a entidade não está incorporada, então ele tem a total consciência do que está acontecendo, dos seus movimentos, de tudo, ou seja, ele não está incorporado. Então vamos dizer que essa parte da consciência, ou mediunidade consciente, ou incorporação consciente, nada mais é do que o processo inicial de todo médium. Sim, é um processo inicial de todo médium. Aquele médium que está começando agora, sentindo a energia da entidade, sentindo a presença da entidade, às vezes imaginando, estou sentindo a presença de Exu. Você é um médium consciente. A entidade está chegando próximo a você está sentindo, mas você não perdeu nada, ok? E isso é a mediunidade consciente. Agora eu vou explicar sobre a mediunidade semiconsciente, porque aí a gente já está falando sobre a incorporação. E eu vou explicar o porquê muitas pessoas acham que tem consciência. Por que eu vou explicar para algumas pessoas? Porque confundem a semiconsciência com a consciência, tá? A semiconsciência, a incorporação semiconsciente, é quando a entidade já está acoplada ao médium, o médium já incorporou, tá? Porém, ele consegue ter consciência de algumas questões durante essa incorporação. Ou seja, ele não tem a total consciência. Vamos dividir essa consciência em algumas partes. Primeiramente, é claro, quando a gente está falando de consciência, a gente está falando dos nossos pensamentos, da nossa consciência, o nosso cérebro, aquilo que a gente sente, tá? Aquilo que a gente percebe, ou seja, a nossa percepção, por assim dizer, tá? Nessa semiconsciência, nem sempre está somente agregada ao ver, ao escutar ou ao falar, mas também está agregada aos movimentos corporais. Sim, vamos dar um exemplo básico para vocês compreenderem. Patrick, senti a energia da minha entidade e não consegui mais mover o meu braço.
Você perdeu praticamente a consciência desse movimento. Algo que a sua consciência não estava conseguindo fazer. Então você perdeu essa consciência, ou seja, você perdeu esse controle, que é movimentar o braço. Patrick, eu comecei a dançar. Eu não queria. Eu senti a energia da entidade, comecei a dançar no terreiro. Eu não queria dançar, mas estava dançando. Você perdeu esse controle. Então isso é semiconsciência. Eu comecei a fazer movimentos involuntários. Eu tentei mover a minha mão, mas a minha mão não se movia. Eu tentei caminhar no terreiro, mas eu não conseguia caminhar. Eu estava travado. Eu queria ir para um lado, mas eu fui para outro. É como se tivesse uma pessoa me controlando. É como se eu fosse, vamos dar aquele exemplo, né? Uma marionete. Né? Eu tentava fazer alguma coisa, só que fazia totalmente ao contrário. Então você perdeu a consciência. Ou seja, naquele sentido, naquele aspecto, naquela função, você não tinha mais o controle. Então você perdeu a consciência naquele controle. Isso simboliza, sim, que a entidade está se manifestando, ou ela já está manifestada, quando você perde esse controle. Lembrando que a semiconsciência, ela, como eu falei para vocês, ela não está só agregada a questões cerebrais, como visão, audição ou fala, mas ela também está agregada ao tato e aos movimentos corporais, tá? É onde que as pessoas confundem. Se a entidade ela está acoplada ou se ela está incorporada em você, então ela vai ter controle de algumas partes do seu corpo ou de sua consciência. Por quê? Porque ela está acoplada, ela está ali manifestada. Então ela vai assumir o controle de algumas questões, de alguns aspectos. Às vezes ela vai assumir o controle da sua audição. Então você não vai conseguir ouvir. Por quê? Porque quem está controlando a sua audição é a entidade. Às vezes ela vai assumir o controle da fala. Sim, ela vai assumir a sua fala, suas cordas vocais, a sua boca. Então você não vai conseguir falar. Quem vai estar falando vai ser a entidade e não você. Então você não vai ter esse controle. Quem vai ter o controle da fala vai ser a entidade. Mesma coisa a audição. A entidade pode assumir o controle da sua audição, no qual você não vai conseguir escutar nada do que está acontecendo. Por quê? Porque quem está controlando a sua audição é a entidade. Então vamos compreender o seguinte, para vocês entenderem. A diferença da semiconsciência e da consciência. A consciência é quando é você. Simples. Consciência é quando é você totalmente. Você 100% ali. É você 100% ali. Consciência é isso. Você 100%. Semiconsciência é você em pequenas partes. Tá? Vamos dar um exemplo básico para vocês compreenderem. Eu acho que esse seria o mais fácil. A semiconsciência é você em pequenas partes e outras partes é a entidade. É como se vocês dois estivessem meio que dividindo ali o seu corpo. Tá? Então é bem simples. Não tem como, tá, uma incorporação consciente acontecer. Por quê? Porque, no caso, a entidade ela não está dominando nenhuma área do seu corpo. Tá? É você totalmente. Então você não está incorporado. Você pode estar o quê? Energizado. Aí tudo bem. Energizado é sentir a energia, é ser irradiado pela sua entidade, por aquele espírito. Mas ele não está incorporado. Ele está apenas energizando o seu corpo. Já a semiconsciência é quando a entidade, ela sim está acoplada ao seu corpo, porém ela assumiu apenas alguns aspectos do seu corpo, apenas algumas áreas. As áreas que serão mais importantes para que ela se manifeste. Tá? Um exemplo básico algumas entidades não veem a necessidade de assumir ali a sua audição, de dominar a sua audição, porque às vezes ela vê a necessidade de você escutar os trabalhos. Tá? Escutar a consulta, escutar o que está acontecendo. Então você vai conseguir ouvir. Porém, ela vê a necessidade de controlar os seus movimentos. Tá? Então você não vai ter controle sobre os seus movimentos, porque os seus movimentos, quem vai estar controlando vai ser as entidades, ou a entidade em específico. Então, pode intercalar conforme médio, conforme a necessidade e até mesmo conforme a própria entidade. Tá bom?
Deixando bem claro, pessoal, que existem, vamos assim dizer, graus também de semiconsciência. Quais são os graus? Graus quando você perde o controle, quando você perde os pensamentos e por aí vai indo. Em breve eu posso trazer aqui os graus da incorporação semiconsciente, tá? E é claro que eu não posso deixar de falar que a incorporação semiconsciente, ela também pode evoluir com o tempo, conforme o médium vai trabalhando com aquela força, com aquela entidade, ela pode ir evoluindo desta forma, trazendo mais confiança para o médium no momento da incorporação. Porque, para ser bem específico, a incorporação semiconsciente, no inicial de tudo, para muitos médios, acaba trazendo um pouco de dúvidas, né, um pouco de incerteza para esses médios iniciantes. Por quê? Porque às vezes eles conseguem enxergar, às vezes eles conseguem ver, às vezes eles conseguem sentir, mas eles perdem o controle em determinados aspectos, em determinadas áreas do corpo. Então eles ficam se perguntando, será que isso é coisa da minha cabeça? Será que é entidade? Porque eu vi. Será que é coisa da minha cabeça? Porque eu escutei. Mas se você perdeu ali algum controle, vamos dizer isso, algum controle, algum tipo de consciência em alguma parte do seu corpo, por assim dizer, é a manifestação da entidade, tá? Mas enfim, essa parte eu espero que vocês já tenham entendido. Depois nós temos a incorporação inconsciente. A incorporação inconsciente, por mais que muitas pessoas dizem que hoje em dia ninguém é mais inconsciente, ninguém incorpora de forma inconsciente. Inconsciente, pessoal, é quando o médium simplesmente apaga, tá? É aquele médium que não lembra de nada, não escuta nada, não vê nada, não tem controle sobre os seus movimentos, ou seja, ele perde o total controle do seu corpo. Lembrando, é claro que se você me falar, Patrick, se o médium perdeu o total controle do corpo, o coração não vai bater. Gente, vamos deixar de ser ignorante, né? O seu corpo praticamente ele funciona também de forma automática. O seu corpo sabe que precisa respirar, senão ele desencarna. O seu corpo sabe que o coração precisa bater. Então ele vai perder o controle, mas as funções naturais do corpo vai continuar funcionando, tá bom? Só para deixar claro. Mas como eu havia falado para vocês, a incorporação inconsciente, sim, ela existe. Porém, não é muito comum de se ver hoje em dia. Por quê? Vamos lá. Hoje em dia, a incorporação inconsciente, né, ela faz com que o médium perca a total consciência no momento da incorporação. Fazendo assim, aquele médium não estará participando necessariamente do momento dos trabalhos. Uma coisa que pode acabar ou acarretar ali, muitas das vezes, na falta de aprendizado do próprio médium. Por que eu estou falando isso? A incorporação semiconsciente pode auxiliar o médium para que ele possa aprender determinados ensinamentos. Como vamos dar um exemplo. Se o Exu for fazer um trabalho em específico, ou se ele for fazer ali, ensinar uma oração, ou se ele for fazer uma oração no terreiro, um exemplo, viu gente? Aquele médium que é semiconsciente, naquele momento, ele pode ter o controle da sua audição. Ele não vai ter o controle da fala, ele não vai ter o controle dos movimentos, mas ele vai ter o controle da audição. Então ele vai escutar o que a entidade está falando através da boca dele. Então ele vai conseguir aprender aquela mandinga. Ele vai conseguir aprender através da audição aquela oração que o Exu ou que a entidade está recitando, tá? Então a semiconsciência ela é muito boa, muito importante para esse aprendizado do próprio médium. Já a inconsciência faz com que o médium perca toda essa consciência, tá bom? E que o médium não aprenda essas questões que eu disse para vocês aqui agora, tá? É claro que eu dei um exemplo, mas a gente pode agregar vários outros exemplos aí. Porém, essa incorporação inconsciente, ela acontece. Ela acontece principalmente com médios mais velhos, tá? E com médios que muitas das vezes tem uma desconfiança muito grande, com médios que podem, de certa forma, interromper a incorporação, médios que não têm um equilíbrio necessário. Às vezes é necessário. Vamos lá. Por que eu estou falando que médios que não têm o equilíbrio necessário? Porque muitas das vezes, para que haja uma incorporação semiconsciente, o médium tem que ter um equilíbrio. Ele tem que estar equilibrado.
principalmente no seu mental. Por quê? Porque quando ocorre essa semiconsciência, o médium tem que compreender aos poucos que nem tudo é ele que está controlando, tá? Já a inconsciência, aquele médium, ele simplesmente ele perde essa percepção, tá? Fazendo assim com que ele não interfira de forma nenhuma no momento da incorporação, tá? Antigamente, essa incorporação inconsciente, ela era mais comum. Agora vamos explicar o porquê que essa incorporação inconsciente ela era mais comum. Por que as entidades dominavam o corpo do médium muito mais do que hoje em dia? Antigamente, as entidades eram sujeitas a passar por determinadas provas, por assim dizer. Essas provas, na maioria das vezes, eram provas degradantes para o corpo físico do médium. Se existisse, às vezes, uma pequena consciência, no momento dessas provas absurdas que existiam, aquele médium, tendo uma pequena consciência, ele ia conseguir ter essa percepção de algo que não seria legal, de algo que não seria bom. Então ele com certeza estaria interferindo de forma drástica na incorporação. Então, para que isso não acontecesse, a entidade pegava totalmente a consciência do médium, para que ele não interferisse, para que ele não achasse ruim e por aí vai indo. Tá? Então, por isso que acontecia muito. Hoje em dia não há tanto essa necessidade, por isso que hoje em dia a maioria das pessoas são semiconscientes. Tá certo? Deixando bem claro que isso pode evoluir com o tempo, essa semiconsciência. Mais uma coisa é fato, antes de mais nada, antes da gente encerrar, deixa eu explicar para vocês, porque eu já vi muito isso na internet, gente pregando coisa que não entende, gente pregando coisa que não sabe, e se dizendo aí babalorixá e alorixá. A semiconsciência, ela não evolui para uma incorporação inconsciente, tá bom? Ah, Patrick, eu sou semiconsciente, eu vou evoluir para uma incorporação inconsciente? A resposta é não. Se você tem uma determinada consciência na incorporação, você sempre terá. Você não vai da semiconsciência e para uma incorporação inconsciente. Não, isso não vai estar acontecendo. O que acontece é que você vai evoluir essa semiconsciência sua e a confiança vai ser muito maior na sua própria incorporação. E essa confiança dá a impressão que você não tem consciência, porém você tem, tá? Mediunidade é uma coisa que não troca, tá? Ela evolui, é diferente, ela evolui. A incorporação semiconsciente é um tipo de incorporação, é um tipo de mediunidade. E a incorporação inconsciente, ela é um tipo de incorporação e é um tipo de mediunidade. Cada qual com o seu valor. Deu para vocês compreenderem um pouco? Se ficou dúvida, deixa aqui nos comentários, mas não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Ah, deixando bem claro, deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida. Não esqueça também de se inscrever no canal, pois estamos chegando aí a 1 milhão de inscritos. Pessoal, é isso. Até o nosso próximo vídeo e axé a todos.